existem algumas situações em que a gente conhece já a força, né? A gente viu anteriormente, né, que o trabalho, uma força, é dado pelo quem? O produto dessa força vezes o deslocamento. Quando o deslocamento não está na direção da força, a gente tem que multiplicar pelo cosseno de alfa, que é o ângulo entre força e o deslocamento, certo? Essa é a equação geral. Agora, se a força e o deslocamento estão na mesma direção, isso aqui fica desnecessário, certo? Então, vamos supor, por exemplo, agora a gente está interessado em trabalhos realizados pela força peso, tá? Trabalhos realizados pela força peso. Imagina que você tá na altura de um prédio, né? Um objeto começa a cair de lá, certo? Esse objeto vai se deslocar, não vai? Ele vai se deslocar de uma altura h. A força que ele vai fazer, ele vai sofrer, é a força da gravidade. A gente viu com o professor Fausto, a força da gravidade é para baixo. A força peso, lembra? E ele vai se deslocar de um tanto h que é para baixo também. Então imagina, ele vai se deslocar para baixo devido a uma força que é para baixo. A gente calcular o trabalho dessa força, trabalho é sempre o quê? Força vezes deslocamento. Como o deslocamento e a força estão na mesma direção, né? O movimento é vertical, a força é vertical, que é a força gravitacional que é para baixo. Então, a força que a gente conhece aqui é a força peso, certo? O deslocamento que a gente conhece, já viu aqui, é o H. Mas a força peso, a gente consegue escrever ela, né? Então, o trabalho vai ser a força peso, que é massa vezes gravidade, vezes o deslocamento, que é o T. Então, uma vez que a gente está trabalhando com a força peso, essa vai ser sempre a fórmula, a equação, ó. mgh. Agora a gente tem que entender quando é positivo e quando é negativo. Mas lembra sempre, o trabalho da força-peso, né? Deixa eu recapitular. É força vezes deslocamento. A força é a nossa força-peso, que é massa vezes gravidade. E o deslocamento agora, como é um deslocamento vertical, a gente chama de altura, certo? Não mudou nada. Então o trabalho da força-peso é massa vezes gravidade vezes altura. Super tranquilo. Lembrando, o trabalho é sempre dado em quê? Em joules. Vamos olhar essa situação então, esse sinal. Imagina que às vezes, né, você... às vezes o deslocamento, né, como eu dei o exemplo anterior, né, o objeto que caía lá de cima do prédio, a gente viu que o deslocamento é para baixo. A gente chamou de altura, né? Então vamos chamar de altura aqui para não causar confusão. O deslocamento, que é a altura, é para baixo. E a força gravitacional é para baixo também. É a força peso, né? Então os dois têm o mesmo sinal. Então o trabalho ele vai ser positivo. Quando o deslocamento está no mesmo sentido, né? Os dois estão para baixo, né? Estão no mesmo sentido que a força, então o trabalho é positivo. Quando a força e o deslocamento estão em direções opostas, o trabalho é negativo. Ah, professor, mas quando que vai acontecer isso? Lembra do exercício do tiro? Que tiro foi esse? Você tem um projétil de uma bala viajando aqui para cima, certo? Imagina que ele saiu aqui, percorreu uma altura h, certo? Essa altura h está para cima ou para baixo? Está para cima, certo? Porém, a força gravitacional está para cima aqui? A força está ajudando a bala a subir? Não, a força gravitacional está para baixo. Ah, professor Mário, então a gente tem uma situação em que o deslocamento está para cima e a força está para baixo. O trabalho da força gravitacional, a gente já viu que é massa vezes gravidade vezes altura. Só que como os dois têm sentidos opostos, os dois estão na direção vertical. Estão presos a essa linha vertical. Porém, o sentido é oposto. Um está para cima, outro está para baixo. A gente tem que colocar um menos aqui, ó, certo? Por isso que tem esse menos, ó. Então, ó, no caso gravitacional, quando está subindo, a gente sabe que o deslocamento e a força vão ter sentidos contrários, tem um menos. Quando está descendo, força e deslocamento estão no mesmo sentido, então tem um mais. Beleza? Só isso daí. Super tranquilo.